internet, daqui também, eu ponho no grupo, como eu fiz semana passada, o esquema que eu coloco aqui, vamos ver se dá para enxergar. Nós estamos aqui, né, domingo passado nós vimos que Deus, o tema da lição era a construção da casa de Deus, né, que nós chegamos aqui em Jacó, que são os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois daqui de Jacó que vão vir as tribos, né, de Israel, que são os filhos de Jacó. Então, acho que ficou aberto, tá atrás? Então nós vimos que Deus construiu a casa dele. Nós vamos ver coisas muito interessantes aqui, e até muito do que eu vou falar hoje foi também mais um testemunho que eu vou dar. Eu escutei o relato de uma pessoa que me tocou bastante o coração, a angústia, né, do que ela vinha me relatando, e a palavra da aula de hoje veio muito de encontro às orações que eu fiz para a vida dessa irmã. Então, irmãos, o que aconteceu com Jacó? Jacó, que só vivia querendo enganar, né? Foi enganado pelo sogro, mas conseguiu ir embora da terra lá onde ele viveu com o sogro por 20 anos. Sai de lá com 2 esposas, 2 servas das esposas que também tiveram filhos dele, né? Zilpa e Bila. E segue então Jacó, fez as pazes com Labão e seguiu em paz, retornando para a terra de seus pais, né? Então nós voltamos aqui nós estamos no capítulo 32. Nós vimos aqui na oração de Jacó que ele estava com medo, né? Medo do quê? Do irmão que ele tinha enganado e pego a primogenitura, a bênção da primogenitura para ele, né? Então ele estava retornando com medo para a terra dos pais dele, mas retornando. Então ele fez essa oração, mas já no caminho, no início aí, no caminho que ele estava indo, olha, no começo do capítulo 32, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos saíram-lhe ao encontro. É mais ou menos o que a Beth disse aí, é Deus preparando o caminho para a gente seguindo atrás, né? É muito bom a gente colocar as coisas nas mãos de Deus e a gente seguir aquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Então Jacó já saiu com esse intuito, né, de que ele tinha que voltar e esse medo, esse receio do irmão dele, mas Deus já estava na frente preparando esse caminho. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Veja só que Jacó percebeu que os anjos estavam acompanhando ele, né? E ele até chamou esse lugar com um nome especial, que quer dizer 2 acampamentos, né? Esse nome, Manaim, significa 2 acampamentos, 2 exércitos, porque ele estava indo de encontro ao exército de Esaú, ao perigo que ele ia correr, mas junto dele já estava o exército de Deus, né? Então ele tem essa proteção de Deus, mas mesmo assim ele vai com medo, né? Como ele disse no verso que nós lemos, 11: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então ele viu o exército de Deus, ele já tinha toda a promessa de Deus na vida dele. Quando ele saiu da terra dos pais dele, lembra que ele já tinha feito aquele voto com Deus: Senhor, se o Senhor me levar, me der comida, me der vestimenta, que aí a gente lembra do Sermão do Monte, né? Que Jesus também falou que sempre daria comida e vestimenta. Então ele falou: Senhor, o Senhor me leva, me dê comida, me dê vestimenta e me traz de volta em paz para a casa dos meus pais. Foi isso que ele disse, né? E agora, 20 anos depois, ele está retornando. Mas ele já tinha pedido que Deus trouxesse ele em paz, né? Então, se Deus já tinha cumprido todas as outras partes, porque ele está voltando para a terra dele muito rico, com muitos bens. Então, Deus já tinha
dado para ele o que ele tinha pedido: roupa, vestimenta. Agora era só retornar em paz. E aí o que ele prometeu para Deus? O dízimo de tudo que ele tinha. Mas mesmo nas nossas limitações humanas, tanto nós como Jacó, mesmo sendo lá o patriarca, né, o ser humano como qualquer outro, e Deus trabalha com as vidas humanas como nós somos. Então ele estava com medo de encontrar Esaú, e ele, mesmo já tendo orado, olha só, mesmo já tendo visto o exército dos anjos preparando o caminho, ele ainda estava com medo. Somos nós também, né, irmãos? Por mais que nós sabemos, conhecemos, mas a nosso lado humano às vezes fraqueja diante das coisas, das dificuldades. E com Jacó não foi diferente. Ele ora, ele pede a ajuda de Deus, mas ele não confia só na ajuda de Deus, né? Ele ora, ele pede, ele vê o exército, ele já teve um monte de experiências com Deus, mas mesmo assim ele faz ele dá o jeito dele, né? Então ele vai falar assim: olha, vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui a minha família e as minhas criações em grupos, né? Vai um grupo, oferece um presente para Esaú, para dizer para ele: olha, o teu servo Jacó, né, já está se colocando numa condição de servo, numa condição de humildade, de querer paz, trouxe esse presente. Se por acaso Esaú, que já vinha ao encontro dele com vários homens, né, e ele achava que Esaú estava vindo para guerrear com ele matasse o primeiro grupo, ele já tinha o segundo grupo para tentar aplacar a ira de Esaú. Aí vai o segundo: olha, meu servo está mandando aqui um presente. Então ele criou essa estratégia de dividir os servos e os bens que ele tinha em grupos, porque caso Esaú não aceitasse a conciliação na primeira, não aceitasse na segunda, na terceira, ele tinha sempre outros planos para ir tentando aplacar, porque na cabeça dele tudo estava preparado para uma verdadeira guerra entre ele e o irmão, né? Então, mas ele fez essa oração e Deus vai responder para ele com uma bênção muito grande. E veja aqui, né, que a gente conhece bem essa história, né, que Jacó lutou com Deus, aparece o homem para ele, como entram naquela luta, mas ele vai reconhecer que é Deus que está lutando com ele, né? Nós vemos aqui na palavra que ele vai responder, que quando pergunta para ele lá no versículo 27, né, o homem aí que é Deus, perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Então aí nós entendemos que esse homem que apareceu e lutou com ele era o próprio Deus, né? Porque aqui está falando que ele não vai mais se chamar Jacó, mas ele vai se chamar Israel agora, porque ele lutou com o próprio Deus, né? Então essa luta que teve com esse homem era uma luta que ele estava tendo com o próprio Deus. E quando ele entende isso, ele vai falar a mesma coisa que ele já disse anteriormente, né? Que ele queria a bênção, né? Que ele queria de qualquer maneira a bênção. No verso 26, um verso antes, ele vai dizer: disse este: deixa-me ir, que é o homem, que é Deus, né? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó vai responder: não te deixarei ir se não me abençoares. Então, mais uma vez, Jacó vai se posicionar dessa maneira, né? Sem a bênção de Deus eu não vou prosseguir e também não vou deixar o Senhor, né? Eu quero a minha bênção. E ele é abençoado, nós vamos ver mais para frente. E vai acontecer algo interessante aqui, que nós podemos lembrar do apóstolo Paulo. Porque nessa luta que ele está tendo com Deus, Deus vai fazer uma coisa interessante, vai ferir a coxa dele, um nervo da coxa, né? Da coxa dele, ele vai ficar manco. Aí o professor na faculdade falou: o homem que deu tantas mancadas agora vive mancando. Ele vai ficar manco de uma perna. Irmãos, é aquele espinho na carne de Paulo, né? Paulo não tinha que ter um espinho na carne para que a graça de Deus superabundasse na vida dele. Jacó também precisava de um sinal, né? Deus usou isso como uma didática, uma forma de ensinamento. Então você, a partir de agora, vai ter esse ferimento na sua perna, você vai mancar.
para você nunca mais esquecer que eu sou Deus na sua vida. Você lutou comigo, né? E que eu te abençoei, e que eu estou fazendo de você uma nação, um pai da fé. Você tem a minha bênção sobre a sua vida, e você tem que aprender a viver de acordo com aquilo que eu falo, com o que Deus fala. Então Deus deixou aquela marca nele ali, né? Para que ele não se esquecesse. Então, são as didáticas, são as maneiras de Deus tratar na nossa vida. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Mas é a forma de Deus tratar muitas vezes. A gente tem que ter essa sabedoria, esse entendimento, né, de quando é que a gente tem alguma coisa. E isso pode ser um ensinamento da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Jacó aqui. E o interessante, irmãos, é que aqui no verso 32, isso aqui é só uma curiosidade, né? Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa proibição de comer esse nervo da coxa do animal não está na lei de Moisés, só apareceu aqui, né? Mas os judeus até hoje mesmo, os judeus ortodoxos, né, eles não comem mesmo esse nervo. Porque entre os judeus, irmãos, só uma curiosidade, existem várias denominações, assim como entre os evangélicos também. Eles não são um povo unificado, todo mundo judeu segue, todo mundo a lei igualzinho, não. Eles também são divididos em várias ramificações de judaísmo. Então, os ortodoxos, que são os mais tradicionais, eles ainda não comem, os demais já comem, mas eles não comem. E o interessante é que eles não comem, não porque isso aqui está dentro da lei, isso aqui não está na lei, só está aqui nesse episódio com Jacó. Eles não comem porque para eles, como para nós a Santa Ceia é um memorial, para eles também é um memorial, é para trazer sempre a memória, né, dessa luta que Jacó teve com Deus. Então, para os judeus ortodoxos, eles não comem, mas só para se lembrarem do que o pai da fé passou, um dos pais da fé, um dos patriarcas da fé passou ali naquele momento. Mas os demais judeus de outras ramificações do judaísmo comem normalmente, né? E o que vai acontecer no capítulo 33? O capítulo 33 é uma coisa belíssima, fantástica. Por quê? Porque assim como Jacó fez o voto com Deus, Deus cumpriu a parte do voto, mas a metade, Deus não ia deixar uma parte de fora, né? Deus é Deus e se Ele faz as coisas, faz por completo. Então, no capítulo 33, o que vai acontecer? A reconciliação, no verso 4, pedi para os irmãos acompanharem aqui comigo, aí vocês vão ver. No verso 4 vai ter a reconciliação. Não havia nem necessidade de todo aquele aparato que ele criou, de dividir em grupos e de tentar aplacar a ira do irmão dele, porque Deus já tinha preparado o caminho. Está escrito no versículo 1 do 32. Jacó seguiu o seu caminho e os anjos saíram ao encontro. Já estava tudo preparado, né? Mas o lado humano da gente quer fazer a nossa parte, quer se garantir como se a gente pudesse garantir alguma coisa. Só quem garante é Deus, né? Então, no verso 4, agora do capítulo 33, o que vai acontecer? Leia para nós. Então Esaú correu de encontro e o abraçou. Arrojou-se e armou o pescoço, o beijou e choraram. Esaú não estava nem um pouco armado para nada. 20 anos tinham se passado e Deus já tinha tratado o coração dele. Esaú não queria brigar mais. Quando Esaú... Interessante essa parte do texto, que a gente é muito que nem Jacó. Quando nós temos um problema. Nós criamos respostas onde não tem resposta, nós nos armamos onde não tem necessidade de se armar. Como diz, a gente pensa em algo que isso aqui não é. Né? Uma vez eu li um artigo falando que 90% das coisas que a gente acha que pode acontecer, ou que nós pensamos que vai acontecer, não acontece, porque é o nosso instinto de defesa, né? E é interessante isso, porque a gente quer se armar de todo jeito, porque às vezes a gente não tem nem a resposta da pessoa, se é positiva ou se é negativa. É que nem a irmã, né?
eu não vou abrir o portão lá, eu tenho essa dificuldade. Mas você não sabe qual vai ser a intenção da pessoa que está do outro lado. Né? Por isso a importância de nós não andarmos armados, né? Andarmos aí preocupados com as respostas negativas ou positivas, ansiedades, o que for, porque Isaú passou por isso. Jacó mandou presente, Jacó mandou, né, as guarnições ali para tentar ver o que seria. Foi todo preparado para uma negativa, chegar lá e não olhar dele mesmo. É interessante esse texto. Fantástico, esse texto é fantástico, porque nós queremos resolver, né? Quando o problema vem na nossa mão, o que a gente quer fazer? Dá um jeito, né? O que nós vamos fazer? Nós queremos tomar uma atitude. Nós não podemos ficar sentado, parado, esperando, né? Mas se Deus já tinha ele já tinha visto o acampamento, o exército de Deus, ele viu, tanto que ele chamou aquele lugar de Manaim, 2 exércitos. Ele já tinha visto o exército dos anjos ali, né? Mas é isso que o pastor está falando. Nós queremos fazer, nós queremos tomar uma atitude, nós queremos resolver. E o ser humano tem essas coisas. Quer ver, quer tocar, quer pegar. Por isso que a idolatria é tão difícil. As pessoas querem tocar alguma coisa. Então é complicado, porque é a nossa natureza humana que tem que ser transformada. Mais uma vez eu falo sempre isso para os irmãos. Tem que ser transformada através do conhecimento dessa palavra que é viva. Conforme a gente vai assimilando essas coisas que a gente está estudando, a gente vai mudando de atitude, né? Nunca 100%, porque às vezes a gente confia, às vezes a gente quer fazer, é terrível, mas foi muito bonito, né? Esaú então chegou e abraçou o irmão. Coisa fantástica, coisa linda, né? Tudo preparado. Então aqui o voto que Jacó tinha feito com Deus está cumprido. Ele foi e voltou para a terra de seus pais em paz, né? Como ele tinha pedido. Ele realmente, Deus abençoou ele dessa forma e eles fizeram ali a reconciliação. Esaú já estava esperando ele com o coração pronto para receber com amor, com carinho, se abraçaram, choraram. Esaú pede para que ele vá para o mesmo lugar onde ele mora, onde Esaú mora. Jacó vão ficar juntos, mas Jacó diz: não, eu vou ficar mais para cá, porque é muita caminhada ainda, tem o meu rebanho que já andou bastante, né? As mulheres, as crianças e tudo. Então no verso 17, Jacó resolve partir para Sucote. Pena que nós não temos tanto tempo para falar de tantas coisas, né? Mas se alguém ouviu falar aí, não sei se passa na televisão, eu pouco assisto televisão, né? Que os judeus comemoraram agora. Primeiro foi acho que foi dia, não sei se foi dia 1º ou foi dia 25, foi dia 25 de setembro, o ano novo judaico. O ano novo foi 25 de setembro nosso. E depois eles comemoram essa festa aí, que é a festa do Sucote, que é o nome dessa cidade, que é a festa das cabanas. Enfim, quem sabe no futuro a gente estude essas coisas, que é muito interessante também. Mas Jacó partiu para esse lugar, Sucote, né? E depois dali ele vai para Siquém. Siquém, a isso ele já está dentro da terra prometida de volta, né? Ele já voltou para a terra dos pais dele. Então, aqui houve a reconciliação. No verso 18, né, o trato com Deus foi cumprido. No verso 20, vai ter uma palavra muito interessante, no verso 20, né, do capítulo 33, que quando ele chega lá na terra de Siquém, né, ele levanta um altar a Deus ali e ele chamou Deus, o Deus de Israel. Israel é o nome dele, né? Por isso que eu coloquei aqui, é uma palavra futura também, porque ele está falando, é o meu Deus pessoal, o Deus de Israel. Israel é ele mesmo, né? Que deixou de ser Jacó para virar Israel. Então é o meu Deus, mas também é o Israel que vai se formar a partir da família dele, né? Então é o Deus dele e o Deus da nação israelita que vai estar nascendo aqui agora, né? Que ainda não existe num grande povo, né? Só eles ali. Então essa palavra que ele coloca ali quando ele chega na terra, e o voto com Deus ali está feito, né? Até aqui tudo bem?
que nós vamos entrar numa parte não muito agradável. Novamente aqui no capítulo 34, nós vamos entrar numa parte não muito boa, que é quando eles estão estabelecidos nessa cidade de Siquém. A filha, né, a única filha que eu tinha esquecido, a irmã Hilda me lembrou na aula passada, a filha, a única menina, né, que Jacó teve, foi Diná, resolveu passear ali pela terra, pela cidade. Ela é violentada. Só que, observem aqui no verso 6, nós estamos no capítulo 34. Observe no verso 6, que Diná foi violentada, né? E o nome da pessoa, do rapaz que violentou Diná, é o mesmo nome da cidade, é Siquém também. Então vai falar assim: saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Então, só para os irmãos entenderem aqui, que muitas vezes o nome da pessoa, o nome da cidade é o mesmo. Às vezes, por ser uma pessoa importante da cidade, então dão o nome da cidade, o nome dele, enfim. Então, o rapaz que violentou Diná é Siquém, que mora na cidade de Siquém também, que é filho desse homem Hamor. E o pai, né, e o rapaz se apaixonou pela moça. E vai pedir para o pai: pai, vai lá, né, conversa com esse povo e eu quero me casar com essa moça. Eu quero me casar com essa moça, eu gostei dela e eu quero me casar. Só que quem vai receber o pai do rapaz são os filhos de Jacó. Veja no verso 13. Os filhos de Jacó é que vão resolver esse problema, né? Então, os filhos de Jacó é que vão responder aí para Hamor, pai de Siquém. Então, e nós vamos ver aqui a estratégia inimiga, né? O próprio inimigo querendo destruir os planos de Deus, mas Deus, como nós estamos vendo desde o começo, nada pôde impedir as coisas de Deus de acontecer. Deus foi seguindo o seu plano fielmente, né? Então os rapazes falam para eles assim, os filhos de Jacó: olha, na verdade a gente não pode fazer aliança com um povo que não faz parte do nosso povo. Mas se vocês todos se circuncidarem, né? Então tudo bem, então a gente pode dar a nossa irmã em casamento, aí vocês podem se casar com o nosso povo. Então, aí eles falaram assim: a gente vai poder fazer uma aliança entre os povos, né? O povo de Siquém e o povo de Deus ali. Eles fazem essa jogada com Omar ali, Hamor, mas isso não foi uma coisa sincera. Havia má intenção no coração de ambos os lados. Havia má intenção, tanto do lado dos filhos de Jacó, como do lado do pai de Siquém também. Eles não estavam os dois agindo de maneira correta. Então parece que ia ser feito um acordo bom: vocês se circuncidam, né? Entram para a aliança de Deus e aí a gente vive em paz. Mas a ideia não era bem essa, né? Vamos ver aqui, no verso 23, o que é que esses siquemitas, né, o povo de Siquém, realmente queria. Leia para nós aí no capítulo 34, no verso 23. Eu acho que era só um pouquinho. Leia do 22. Leia o 22 e o 23, por favor. Mas eles consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembram-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos? Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso reino. Isso. A NVI fala um outro termo aí, né, pastor, no verso 23. Lembre-se de que os seus rebanhos, seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleça em nosso meio. Então veja só, qual era a intenção verdadeira? Eles foram chamar o povo lá da cidade e falaram: vamos se circuncidar, vamos aceitar o acordo?
Porque se a gente se circuncidar, a gente vai poder viver em harmonia com ele. Aí vocês se lembrem o quê? Que o rebanho deles será nosso, que as filhas deles também poderão ser nossa, que a gente vai poder fazer uma junção desse povo aqui. Veja a segunda intenção, porque Jacó muito rico, chegou lá com muitas posses, um homem abençoado de Deus, eles já tinham percebido tudo isso. Então o que é melhor fazer? Melhor a gente criar uma aliança aqui, vamos viver junto, né? Vamos viver todo mundo aqui em harmonia, mas a intenção já era o quê? Olhando naquilo que Jacó tinha. Era um homem poderoso, já era um homem com muitos bens. Então, eles fazem essa proposta e os homens da cidade aceitam. Claro, é lucro, né? É a boa e velha política e sempre valendo de quem pode mais, né? De quem pode tirar o seu pedaço maior, né? Então, eles aceitaram, se circuncidaram. Só que aí vai vir a má intenção dos filhos de Jacó, também vai aparecer. E na verdade eles também não estavam interessados nem um pouco em fazer essa aliança e em querer se unir a esses povos, até porque isso também não era o que Deus queria, a união dos povos, né? Povo de Deus com povo pagão, não era essa a intenção. E o que os filhos de Jacó vão fazer? Quando os homens tinham acabado de se circuncidar, ainda estavam sentindo dores da cirurgia, eles vão lá e atacam esses homens e matam todos e ficam com todos os bens dos moradores de Siquém, com as mulheres e com as crianças. Então os irmãos vejam que eles foram também usaram de maldade segundo a intenção. Eles não queriam fazer as pazes. Eles queriam realmente, era a vingança. E Jacó não vai gostar nem um pouco disso. O pai, né? Vamos ver aqui no verso 30, olha. Leia para nós, nós estamos no capítulo 34, no verso 30. Então Jacó disse assim: eu e a Levi, vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio, os cananeus e os perizeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Veja, então falou que o que vocês fizeram foi odioso. E nós podemos agora arrumar problemas aqui, e esse povo pode se voltar contra nós e nós vamos ser destruídos aqui. E no verso 31 vai mostrar que realmente a intenção era a vingança, né? Porque aí os filhos vão responder: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Então eles queriam a vingança mesmo, né? Mas Jacó disse: vocês não agiram corretamente nessa tentativa de vocês aí, e agora esse povo pode se voltar contra nós. E no capítulo 35, Jacó vai ter que partir dali para Betel. Aonde que é Betel? Nós já estudamos Betel. Betel já foi um lugar importante aqui na história de Jacó, e ele vai voltar para lá. Veja aí no versículo 1. Ele já tinha feito ali um altar a Deus, né? Quando ele fugia da presença de Esaú, né? Lá em Betel, no momento em que ele vê os anjos subindo e descendo as escadas, né? Então ele vai voltar para esse lugar para poder fugir do que tinha acontecido ali, né? Com medo da represália ali, da vingança do restante do povo de Canaã, dos outros povos que ficaram, né? Porque os homens de Siquém eles tinham matado todos. Só que na hora em que Jacó parte para essa nova etapa da vida dele, ele vai fazer uma coisa muito importante. Vamos ver aqui no verso 4. Nós estamos no capítulo 35, né? O verso 2, 3 e 4 vai mostrar que antes dele voltar para aquela terra, para aquele lugar onde ele já tinha tido uma experiência com Deus, ele vai tomar uma atitude muito importante, que é uma atitude que nós também temos que buscar para nossas vidas. Alguém leia para nós o 2, o 3 e o 4. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam:
passado. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nós e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. 4. Então deram a Jacó todos os deuses minúsculos, estranhos que tinham em suas mãos, e as alecadas que estavam em suas orelhas. É alecadas mesmo? Acho que é argolas, na minha está escrito argolas. Argolas? É. Não é alecadas mesmo. E as alecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó as escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. Então, o que eles fizeram, irmãos? O que Jacó pediu para fazer antes de seguir viagem? Vamos nos purificar, né? Vamos tirar de nosso meio o pecado, vamos pedir perdão aqui, da maneira como era o costume deles ali, né? Ainda não tem a lei, ainda não tem todo o ritual da lei, mas eles fizeram de que maneira, né? Eles pegaram, jogaram fora todos os tipos de deuses estranhos, que porventura ainda havia. Lembra daqueles amuletos que Raquel tinha trazido, né, da casa do pai dela? Então, tudo que tinha de deuses estranhos ali, estatuetas, amuletos, vamos jogar tudo fora, vamos nos purificar, vamos trocar nossas vestes, né, um simbolismo de que vamos tirar tudo de ruim que tem na gente, todo pecado, todo mal, e vamos nos limpar disso, e vamos voltar lá naquele lugar onde Deus já tinha me respondido na minha angústia. É bom voltar, né, ao colo do nosso Deus, aos braços do Pai. Ele vai dizer isso, vamos voltar lá onde Deus já havia me socorrido em tempos passados, né? E vamos então recomeçar a nossa vida lá, deixando para trás esses erros que foram cometidos aqui na cidade de Siquém. E aqui vem uma questão que se torna doutrina em muitas igrejas, né, que é o pedido. Em algumas versões está dizendo argolas, outras está dizendo brincos, né? Que era para ser tirado dali das pessoas, né? Como parte da purificação. Então, usar brinco é pecado, né? Porque Jacó mandou tirar os brincos. Não, é porque os brincos também eram usados também como um tipo de amuleto ali. É tudo que é voltado para o culto pagão. Né? Eu estou de brinco aqui, mas ele não significa nada, eu só quero ficar mais bonitinha aqui no Face. Esse brinco assim, da voz grande é muito usado em macumba, né? Também. Então aí está o problema, né, de ser considerado, né, uma agressão que seria um pecado. Um pecado. Não seria um constituído por então é exatamente, porque o brinco tinha essa simbologia de um amuleto, uma coisa voltada à relação com outros tipos de crenças, né? Que não as coisas de Deus. Então, por isso eles tinham que tirar o brinco dali, porque aquilo ali tinha um simbolismo que não vinha de Deus. E o interessante do verso 5, olha o cuidado de Deus com ele. E o terror, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. Quando eles partiram, né, as cidades vizinhas ficaram atemorizadas e ninguém perseguiu Jacó. Deus preparou aí para que as outras cidades ficassem. Ninguém teve essa coragem, todo mundo ficou assustado, né? Deus colocou esse sentimento nos outros povos e ninguém teve aquele ímpeto de ir atrás de Jacó para se vingar do que ele tinha feito. Então Deus preparou também ali para esse cuidado. Quando ele chega lá em Betel, ele faz um altar. Nesse altar novo, os irmãos perceberam o que é que ele entrega ali para Deus nesse altar? Alguém chamou a atenção de alguém? O que foi que agora não é mais Jacó, agora é Israel, né? O que foi que Israel, quando ele chegou em Betel, fez o altar para adorar a Deus? O que foi que ele entregou nesse altar a Deus? Alguém ficou curioso aí no verso 14? Ele tinha aquela pedra, né, que ele tinha colocado antes, né, que ele saltou a primeira vez, né? Ele colocou aquela pedra com coluna, alguma coisa
Isso, e aí na pedra ele derramou ofertas de bebidas. Aqui na minha, talvez algum irmão fala libação. Alguém tem libação? É a mesma coisa. Oferta de bebida e libação. E derramou azeite. Ele derramou bebida e azeite. Então aí hoje querem trazer, né? Por isso que eu falei para os irmãos, nós seres humanos, a gente tem a necessidade do que é palpável, do que é ver, né? Então aí tem assim aquelas igrejas que estão puxando muito para esse lado agora, né? De buscar coisas do Antigo Testamento para colocar hoje, e o povo está se identificando com isso, porque são coisas que dá para ver, que dá para pegar. Então é mais fácil da gente crer, né? Do povo, é uma coisa do ser humano. Então por que ele deitou, ele jogou lá nesse altar essas bebidas, esse óleo? Não porque esse óleo, hoje se eu pegar óleo e jogar, ou seja azeite ou qualquer bebida, é porque essas eram coisas caras. Era produto caro, era produto de grande valor. Então o sentido era entregar para Deus o que ele tinha de mais precioso, de mais caro. Ele estava entregando o melhor dele para Deus. Não quer dizer que hoje nós vamos fazer um altar e vamos derramar óleo, bebida lá. Para nós hoje isso não tem. Se fosse nos dias de hoje, já vai queimar picanha. Picanha é caro. Então, se fosse para a gente fazer uma comparação, mas como nós estamos vivendo no tempo da graça, é o nosso melhor como ser humano, né? Por isso que nós cantamos, como é que foi o 410, no serviço do meu rei eu sou feliz. Temos que ser felizes, entregar no serviço do nosso rei o melhor, assim como o Jacó fez aqui, né? O que ele tinha de mais precioso, as bebidas e o azeite, né? Aquele óleo representava verdadeiramente Deus, né? Também tinha a representação quando queimava as orações. Até aquela batalha contra Abraão, Deus derramou óleo sobre a cabeça de Abraão e sobre a gola e coisa. Era Deus verdadeiramente se expondo ali, né? Então ele já tinha um esquema de unção com óleo, porque era Deus, verdadeiramente Deus, né? Dando a proteção aqui através do óleo. E o óleo, lembra quando eu falei aqui com os irmãos da viúva lá de Eliseu, né? Que Deus proveu a casa dela com bastante óleo de azeite, deu para ela pagar toda a dívida dela, ainda viver daquele óleo, era coisa muito cara, né? Então tá dedicando realmente a Deus o que tinha de melhor, o que era o mais caro naquela época, né? Que nem o pastor está comparando com nossos tempos. Mas hoje nós temos a outra forma de cultuar o nosso Deus. Vai nascer que Benjamim, só que Raquel vai morrer, né? A mulher da paixão de Jacó aqui, de Israel agora, morre. Vai ser enterrada num lugar muito interessante, que é Efrata, que é a Belém, aonde Jesus também, né? Vai nascer. A Raquel vai ser enterrada ali, mas nasce Benjamim, que é a última das 12 tribos de Israel, né? Que vai representar, aí completamos as 12 tribos de Israel. Por isso que aqui agora vai aparecer os descendentes de Jacó, que são todas as tribos, né? O interessante aqui, se os irmãos pegarem aquele papelzinho que nós escrevemos, né, na aula passada, ou mesmo nos slides, quando eu mostrei, né? Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e de Jacó agora vem as 12 tribos, né? Que vai formar a nação, que até o irmão Caetano perguntou um dia, né? Mas e quando por que não tomaram a terra agora? Porque agora não tem gente suficiente para habitar a terra, né? Esses 12 filhos de Jacó vai ter que se procriar para criar uma nação para tomar conta desse país, né? E isso vai acontecer só lá no Egito. Mas aqui uma coisa interessantíssima, que os irmãos vejam que os patriarcas, os 3, Deus cuidou muito bem para que eles se casassem com mulheres do mesmo povo. Abraão se casou com Sara, Isaac com a Rebeca, que foi buscar lá para não correr o risco de ter casamento misturado, né? E Jacó também foi buscar a esposa dele lá na casa da família de Abraão também. Então todos os 3 patriarcas da fé, eles mantiveram esse casamento dentro do povo, eles não se misturaram. Porém, as 12 tribos que vêm agora Deus não vai ter o mesmo cuidado.
Ué, por que Deus muda? Vamos ver se eu falei. Por que Deus vai mudar agora, né? Nós vamos ver isso já que está naquela lição de casa que eu passei para vocês. Compare a genealogia que foi dada de Jesus em Mateus e em Lucas. Nós vamos ver isso. Então ele faz a purificação no verso 11 e 12 do capítulo 35. Leiam para nós o verso 11 e 12 do capítulo 35. Isso aqui é muito importante porque é o que eu estou falando das 12 tribos. Disse mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-se. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis prosperarão de ti. A terra de Abraão e Isaque darei a ti, e depois de ti a tua descendência. Exatamente, é o que eu estou falando para os irmãos aqui, ó. Que Deus está falando para Jacó aqui, agora de você tem que ser fecundo e se multiplicar, ter muito filho, porque é de você que vai nascer a nação de Israel e muitas outras nações. A gente vai estudando o Velho Testamento, a gente vai vendo quantos povos vão sair da descendência dele aqui. Então, quando Deus fala aqui multiplica-se, porque ele vai ser uma nação e uma multidão de nações, é a nação de Israel aqui que vai ser formada a partir da descendência de Jacó. Então aí que vem a questão da nasce Benjamim, morre Raquel, e no verso 27 e 28 vai se repetir. Se a gente perceber a história de Jacó com a história de Isaac, com a história de Abraão, se repete, e aqui no verso 27 e 28, e o que vai falar aí para nós? 27 e 28. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque, no mar perto de Kiriat-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Isso, e no verso 29... Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Viu que bonito? Novamente os dois filhos em união sepultaram, né? Igual Abraão, né? Que Ismael e Isaque também sepultaram ele, né? Aqui a gente repete a mesma história, os dois filhos que tinham brigado, também agora em paz, se reúnem para enterrar o pai, e o pai vai ser enterrado junto com os seus... com o seu povo, lá na mesma capela, lá, lembra que nós estudamos a capela de Macpela, lá, onde Abraão tinha comprado para enterrar Sara. Então, Isaac vai para o mesmo lugar, Raquel não, Raquel vai ser enterrada em Efrata, em Belém. É interessante, irmãos, que o lugar onde Raquel está enterrada foi encontrado, tem preservado lá, o local a gente pode visitar. E no capítulo 36, que fazia parte do nosso estudo aqui, nós não vamos ler com calma aqui, porque é toda a genealogia, né? São todos os descendentes de Esaú, que Esaú vai dar descendência aqui à nação dos Edomitas, né? O povo Edomita, que lá na frente, nós, futuramente formos estudar, esse povo vai aqui voltar. Então aqui a Bíblia está mostrando, por isso que eu falo para os irmãos que as genealogias, elas parecem que estão na Bíblia à toa, né? Mas elas não estão, elas têm um propósito de Deus de mostrar que todas essas pessoas aqui da genealogia de Esaú, que vão formar o povo edomita, eles vão aparecer mais para frente aqui em outras circunstâncias, novamente em problemas aí com o povo de Deus. Por isso que Deus preserva as genealogias. E até hoje o judeu é muito cuidadoso com isso, né? Da preservação da genealogia, quando eles voltam do cativeiro, só volta quem está nos registros. Então até hoje tem esse cuidado com a questão para a manutenção do povo, né? Que é o único povo desde a história do mundo, pastor, professor de história aí, falei, é o único povo, né? Desde a história que o mundo é mundo, que está unido e que nunca se desfez. É um povo que não acabou, né? É o único que permanece.
Os outros povos, eles vão se destruindo, eles vão se acabando, vão vindo outros, mas o povo judeu tem esse cuidado. Vai se modificando, vai se unindo, vai criando outros e outros. Isso, judeu não. Judeu é judeu, sempre judeu. E nós vimos aqui então como eles começaram, né? Nós estamos vendo aqui como eles começaram. Quem fez a lição de casa? O pessoal está devagar para fazer a lição de casa. O que nós vimos aqui que eu quero mostrar isso para os irmãos? A diferença aqui. Por que nós estudamos tudo isso? Aí os irmãos vão falar assim para mim assim: mas Alessandra, para que estudar tanta história, né? Coisa do passado, né? A história é muito boa para nos fazer refletir sobre o que fizeram de certo, o que fizeram de errado, né? É muito bom também para a gente entender como que Deus age, como que Deus é, qual é a personalidade de Deus, como Deus se comporta, né? Como que Deus trabalha na vida das pessoas. Tudo isso a gente percebe muito no Velho Testamento. Eu gosto muito de estudar por causa disso. Mas o objetivo principal é a gente chegar em Jesus, né? Nosso objetivo principal é chegar em Jesus Cristo. Está dando para os irmãos verem? Então, em 2 lugares do Novo Testamento vai trazer a genealogia de Jesus, Mateus e Lucas. Não dá para nós estamos trabalhando com a projeção aqui, né, pastor? Então, 2 lugares mostram a... Depois eu ponho para os irmãos no grupo também, os irmãos podem atentar com mais calma. Mateus vai mostrar a genealogia de Jesus e Lucas vai mostrar também, né? E quando eles mostram essa genealogia aqui, eles vão mostrar a parte dessa história que nós estamos estudando aqui. Então, se a gente pegar em Mateus é judeu, ele escreve para judeu. Então, ele vai pegar do jeitinho que nós estamos estudando aqui no Velho Testamento. Abraão, né? Nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu Judá, né? De Jacó, que é Israel, nasceram as 12 tribos, né? Mas o destaque vai ficar para Judá. Aí, ó, de Judá, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão. Aí eu pulei aqui, senão a gente vai ficar escrevendo um monte de nome, né? E vai chegar em José. Ah, mas José não tem parentesco com Jesus? Por que a genealogia de Jesus chega em José? José, vamos dizer assim, é um pai adotivo, né? Mas ele se torna um com Maria, né? E ele é o cabeça da família. Então, a gente chega na genealogia através de José, pai de Jesus, né? Um pai adotivo, porque José e Maria são um só, são um casal, né? E o homem é que tem a questão de ser o cabeça da mulher. Então, é na descendência de José que nós chegamos em Maria. Então, veja aqui como que Mateus descreve a sequência. Aqui é importante os irmãos entenderem, ó, que nessa tribo de Judá, que foi a destacada, que é a tribo que vem Jesus, né? Mas tem também as 12 tribos lá, daqui vão vir as 12 tribos, né? E daqui também eu quero destacar uma coisa importantíssima, que até aqui, Abraão, Isaac e Jacó tiveram que se casar com mulheres do mesmo povo, né? Daqui para cá, Deus já não vai ter essa preocupação. Por quê? Será por quê? Já falei isso uma vez aqui. Por que a partir das 12 tribos de Israel para frente vão aparecer esposas que não são esposas do povo de Deus, do mesmo povo? Não são da linhagem de Israel. Não são israelitas, É permitido, né, Paulo? Como nós vimos hoje, é permitido para aumentar a nação. Uma coisa é essa, né? Deus permitiu essa união aí para poder, né? Igual os filhos de Adão e Eva que se casaram com os irmãos, né? Porque tinha que procriar. Mas também, irmãos, essas mulheres que vão aparecer aqui, ó, Judá com Tamar, que vão ter filhos. Salmão, que é judeu, né? Que é israelita, vai casar com Raabe, que não é, que é cananita. Boaz, que é israelita, vai casar com a Ruth, que é moabita, né?
E Salomão, que vai casar com a mulher de Urias, que vai dar a continuação aqui, né? Que é Hitita. Então são mulheres, essas 4 mulheres aparecem de outros povos. É demonstração de Deus de que a salvação era para todo mundo, não só para os israelitas. Jesus tinha que nascer de um povo, ele tinha que vir de uma nação, é a nação israelita. Mas essas mulheres aparecem aqui para mostrar que os gentios também vão fazer parte desse plano de salvação. Então essas 4 mulheres a gente vai estudar. Tamar a gente vai estudar mais para frente agora no capítulo 38. Raabe, ela vai aparecer lá na hora que entra na Terra Prometida, né? Ruth, nós conhecemos a história de Ruth e Noemi, né? Que vai ser a avó aqui de Davi, bisavó, né? De Davi. Veja, é uma mulher também que não é. E Betseba, Salomão tinha tido vários filhos, né? Mas Betseba aqui que vai... Aí, eu errei aqui, irmãos. Salomão é filho. Peraí. Salomão é filho de Davi. É filho do Davi. Betseba é a mulher de Davi. Betseba que é a mãe de Salomão. Aqui, ó, Betseba está aqui. Deixa eu pôr de vermelho para os irmãos não guardarem. Ó. Veja que interessante, Davi teve vários filhos. E a descendência poderia continuar por um dos filhos dele, de mãe também israelita, né? Mas Deus optou por colocar na sequência um filho de uma mãe de outro povo, né? Da mesma forma como os outros casos aconteceram aqui. Por que Salomão, né? Por que Deus foi colocar justamente Salomão, filho desse pecado de Davi com Betseba, né? Mas para mostrar que realmente os gentios também vão fazer parte desse plano de salvação. Então essas mulheres são importantes na história de Jesus, por causa disso, da salvação, né? E Lucas vai mostrar diferente. Lucas vai começar por José, então ele vai começar daqui por de baixo. Ele vai começar por José, que é a mesma questão que eu falei para os irmãos, que é marido de Maria, né? Que é a mãe de Jesus mesmo. Aí ele vai trazendo aqui os filhos até chegar em Davi, ele faz de ponta cabeça. Jessé, Obed e Boaz, né? Tem a descendência aqui, Judá. Judá que nós estamos estudando agora, que é o filho de Israel, né? De Jacó, Isaac e Abraão. Então nós estamos estudando até aqui, né? Essa é a parte da história que nós estamos estudando. Aí depois de Abraão, olha, nós estudamos aqui embaixo também. Sem, filho de Noé. Dos filhos de Noé, Sete, que é aquele que ficou no lugar de Abel que morreu, lembra? Né? Abel morreu e quando Eva teve Sete, ela falou que era o filho que ia ficar no lugar, né? E realmente é o filho que veio trazendo a descendência de Jesus lá. De Sete, Adão, e Adão vem de Deus. Jesus Cristo vem de Deus. Bonito que aqui a gente pega toda a história, né? Do começo ao fim aqui em Lucas, né? Desde Jesus, a mãe dele, as 12 tribos. Jesus é da tribo de Judá, mas daqui vai nascer as 12 tribos, né? Isso é importante a gente lembrar aqui, né? E aí desses que a gente está estudando aqui, Lucas continua para mostrar que vem essa descendência, na verdade vem todo mundo de Deus, né? Então nós estamos estudando até aqui as 12 tribos e nós vamos... Aí que eu falei para os irmãos aqui fazerem a propaganda, nós temos mais 3 aulas só para terminar Gênesis, e aí a 4ª aula eu vou fazer um panorama do Velho Testamento todo. Como a gente vai mudar de assunto, vai ficar assim aquele vazio, né? E agora, estudamos as 12 tribos e aconteceu o que com esse povo, né? Para onde foi, para onde não foi, né? Então eu vou tentar em 30 minutos a gente fazer um panorama total para vocês entenderem, para a gente voltar lá para o Novo Testamento no próximo trimestre. Deus assim nos permitir. Dúvidas? Perguntas? Só eu falo, estão falando pouco. Quem foi que estudou as genealogias? Tem que estudar, tem que ler em casa, tem que ler os capítulos com calma, né? Estou falando isso para os irmãos sempre, para poder
Semana que vem a gente começa do 37 e vamos até o 40, acho que é até o 42.